pessoal, boa noite, bem-vindos à nossa penúltima aula da disciplina da Unidade Curricular de Indicadores, que foi realizada com o professor Felipe e comigo, dentro do projeto Cataforte. A nossa aula de hoje, retomando um pouco a parte das ferramentas de IA, a nossa ideia é fazer hoje uma retomada de tudo que vocês viram até o momento, e poder avançar para a gente chegar amanhã na atividade final. É isso, Felipe? Amanhã para a atividade final. É isso, tá? Então, assim, pessoal, eu não sei se todos que estão conectados até o momento estão com computadores, ou alguns estão com celular. Quem tiver e puder pegar o computador, eu sugiro que use o computador para fazer a atividade, porque talvez fique um pouco mais fácil, tá bom? E, bom, começando, pessoal, a questão de eu botei aqui retomando as atividades. E esse primeiro momento da aula, pessoal, eu queria que vocês me passassem quem ainda não conseguiu fazer as atividades, as que foram propostas pelo professor Felipe e as que foram propostas por mim. Ô, Nath. Oi. Eu acho que a gente fez uma tua ali, que foi da primeira aula. Isso. Eu também quero dizer assim, ó, que assim, ó, eu acho que eu e o Fernando a gente está fazendo errado. Como a gente faz junto, a gente faz uma atividade. Não tem problema, Regina. Vocês podem, assim, ó, vocês podem entregar... Eu até falei para o Alessandro que eu achava que esclareci isso para ele. Porque assim, até por causa da correria, a gente acaba fazendo... Eu faço o Fernando participar, até porque aqui eu mando no Fernando, tá? Só para registrar. Sim. Eu tô vindo... Aí, a do prof. Felipe, na verdade, a semana passada a gente não participou das aulas. Que uma foi contigo e a outra com o Felipe, né? Isso. Tá. Daí, a atividade, a primeira que o prof. Felipe passou, quando nós não conseguimos ali abrir para editar ali, para fazer dos fardos lá, lembra, prof? E aí, só que daí eu mandei para o Alessandro, daí, vamos tentar aqui, porque às vezes às vezes é uma pecinha só atrás do computador ali, e acabou que daí deu esse transtorno com nós de correria, e a gente não retomou. Então, a gente não fez nenhuma atividade, não fez a primeira, que a gente participou da aula ali, coisa e tal, porque não conseguiu editar, e depois as duas últimas, a gente não participou da aula também. Tá bom. Tá. Mas qualquer coisa, amanhã de tarde, eu tenho um pouco mais de tempo, assim. Talvez, não sei como é que tu tá de tempo, se eu tiver alguma, porque daí a gente não conseguiu nem assistir a aula. De daqui a pouco chamar e ver ali, só para a gente ficar em dia. Felipe, Não, eu ia comentar, Nath, podemos ver com o restante do pessoal, se por acaso tem mais gente que não conseguiu fazer a primeira atividade, dá para a gente disponibilizar o que eu usei como teste na última aula. Daí, pelo menos, vocês conseguem acompanhar a aula. Mas eu sugiro vocês fazerem, porque na última aula, se ser amanhã, a gente vai precisar de todos os exercícios até aqui. É um exercício contínuo que a gente está fazendo em cima dessa coleta inicial de dados que vocês fizeram. Então, a gente vai até o final do curso falando sobre isso. Então, hoje dá para vocês usarem o que eu usei, por exemplo, de exemplo na aula passada, mas façam o de vocês, porque para o final vocês vão precisar para acompanhar a minha aula, depois a aula da Nath de novo, tá? Bom, mas dito isso, quem mais pessoal, quem teve mais dificuldades? Eu não fiz, professor, ainda, porque eu não tive tempo ainda. Tu colocou ontem, né? Essa última atividade, daí eu não consegui fazer ainda. Mas assim que eu fizer, daí eu mando. Tá, pessoal, assim, ó, priorizem para amanhã a atividade do professor Felipe. Quem não fez as minhas atividades ainda, que é as do prompt, vocês podem fazer depois, tá bom? Vamos combinar assim? Vocês priorizem para amanhã a atividade da planilha do professor Felipe. Pode ser quem mais que não conseguiu fazer. Os outros todos aqui, todos conseguiram fazer? Lino?
Lino, tu levantou a mão, não sei se tu quer falar ou se foi por engano. Boa noite. É, eu estou quase pronto com o exercício ali do Felipe. Só deu problema no meu Excel ali, eu não consegui fazer ainda o gráfico ali, mas está quase tudo pronto. Outra coisa, o exercício lá do Alessandro, que é dos material, dos valor lá, esse está pronto. Só falta a gente terminar ali e fazer o envio. Tá bom, Lino. Agora, assim, ó, bom, já comentaram o que fizeram e o que não fizeram. Os que ainda não fizeram a atividade do professor Felipe e a minha, vocês ficaram com alguma dúvida no que tem que fazer na atividade? Todo mundo entendeu quando o Felipe falou? Eu não sei, Felipe, se tu quer repetir o que precisa para a atividade, de repente, porque às vezes a gente ouve 2 vezes a mesma coisa, quando escuta de novo. Sim, sim. Não, então, eu passei para vocês 2 atividades no final da aula passada, tá? A primeira atividade são perguntas, que elas vão estar disponibilizadas na plataforma, ou vão ser mandadas para vocês via alguma outra forma, e essas vocês têm até o final do curso para responder. E a segunda atividade era, usando a planilha que vocês, os dados que vocês coletaram na primeira tarefa, vocês fazerem pelo menos um gráfico, né? A partir do passo a passo que eu dou ali no finalzinho da aula, então tem que olhar a aula para poder entender como é que é o passo a passo. Se já consegue fazer sozinho, tudo bem, mas eu dou o passo a passo na aula e escrever uma interpretação do que o gráfico mostra, tá? Pode ser super simples, pode fazer qualquer, inclusive o mesmo gráfico que eu fiz na aula, só que com os dados de vocês, tá? É para ser super simples, mas precisa ser feito. Então, você tem que ter a tarefa 1 para poder fazer a tarefa 2. Se não fez a 1, não vai conseguir fazer a 2, não vai conseguir fazer a 3, e não vai conseguir fazer a 4. Então, tem que começar lá atrás, fazendo, e chegar até aqui, tá? Dúvidas? Professor, mas essas perguntas aí, vocês vão colocar quando daí? Ah, então, as perguntas eu já passei para a Tayla, ela e para a Nath, eu acho que essa semana ou na próxima deve aparecer para vocês, tá? É baseado na aula passada, mas as perguntas vocês não precisam se preocupar agora. Por quê? Porque as perguntas vocês podem responder até o final. Então, se não aparecer essa semana, talvez na outra, daí vocês podem responder com tranquilidade que ainda que ainda tem um tempinho para responder, tá? Tá bom, obrigada. Tá. Para quem já conseguiu fazer essas tarefas, o Lino falou que teve dificuldade com o Excel. Deu tudo certo até o momento, pessoal? Quando ninguém responde, a gente não sabe se todo mundo fez ou ninguém fez, né, Felipe? Não, acho que o Lino comentou que. Foi o Lino? Que teve problema no programa, né? Não Isso. de não conseguir fazer. Então, acho que o restante. Isso, é problema no programa mesmo ali, ele tá pedindo para atualizar, daí eles querem cobrar, né? Eu tenho Ah, que baixar de novo, entendeu? sim. Mas tá quase pronto ali. Que nem ali, o gráfico é para entregar amanhã, no caso, né? Isso, na verdade, assim, o gráfico não precisa entregar, mas eu vou perguntar para vocês e eu gostaria que vocês apresentassem rapidamente qual o Sim. gráfico, o que tu tirou do que foi apresentado. É bem simples. Tá, e do primeiro, e da tarefa primeira ali, ó, número 1, eu olhei lá no site, não tem as perguntas, então vai vir as perguntas no caso, então. Isso. Elas vão aparecer quando estiver disponível. Eu, a professora Nath ou a Tayla vamos avisar vocês para vocês acessarem as perguntas e responderem, tá? Tá, entendi. As perguntas não se preocupem que elas vão aparecer. Eu não tenho ainda certeza só quando, mas elas aparecerão. Só uma outra pergunta. Ali do gráfico é para pegar aquela planilha que a gente fez ali dos material do peso, isso e aquilo? Isso, a tarefa 1 que vocês fizeram, que era coletar os dados, pegar tempos de produção de fados e tudo mais, vocês vão Uhum. usar aquela planilha
usando mais ou menos a mesma ideia do que eu fiz em aula, para gerar 1 ou 2 gráficos, enfim. Quanto mais gráficos, melhor para vocês tudo mais. Mas eu quero pelo menos um gráfico de alguma coisa que a gente vê em aula, né, de preferência, e, e uma breve interpretação. É uma frase, né, o que a gente consegue ver a partir daquele gráfico que se fez. Né? Ok, certo. É para ser simples. Pessoal, E, gente, tipo, se tiverem dificuldade com Excel, putz, não estou entendendo a interpretação, ou estou com dificuldade até de fazer o passo a passo que eu mostrei, não, não se acanhem, falem comigo, ou falem com a professora Nath, que a gente dá uma mão para vocês e resolve, tá? Ajuda a fazer também. O importante é vocês fazerem, ou tentarem fazer pelo menos. Regina, Tá, resumindo, pega a tarefa 1, resolve ela. As demais vai ser sequência das outras 2 aulas. Isso. Daí a tarefa 2, que é as perguntas que vocês vão receber. E essa parte de fazer o gráfico, interpretar, é baseado na tarefa 1. Tu pega os dados da tarefa 1, faz um gráfico e faz uma interpretação. É bem simples, é só isso. Tá? Daí amanhã eu vou dar outra tarefa para vocês. E é baseado na sequência da tarefa 1 e da tarefa 2. E na outra semana do trabalho final, vai ser mais um passo em cima de tudo isso que a gente já está fazendo. Tá? Beleza. show, pessoal. Então, vamos avançar um pouquinho, porque a minha ideia hoje, eu vou trabalhar, inclusive, com o mesmo material que o Felipe já apresentou aqui para vocês. Todo mundo lembra dessa tabelinha aqui? Eu sei que a Regina falou que não faltou aula, né? Mas os outros que estavam em aula, todo mundo lembra dessa tabela que o Felipe mostrou, essa planilha? Então, tá bom. Pessoal, assim, ó, a ideia hoje é basicamente mostrar alguns prompts. Lembra que eram os prompts, os comandos, os pedidos que a gente faz para a inteligência artificial para nos ajudar a interpretar essa planilha. O que Já eu vou estou com o chat agora. Tá com o chat, olha só. Tá outro nível já, então, Regina. Tá fechado o teu microfone, Regina, desculpa. Ainda tá fechado o teu microfone, tem que abrir. Não dá para te ouvir. A partir daquela aula, eu nunca tinha usado, porque, não, sei lá, não me chamou atenção a inteligência artificial, fiquei com a minha. Mas assim, ó, show de bola ela. Tá ajudando? Sim, hoje eu precisava usar. Precisava não, hoje eu precisava ser inteligente. E aí eu fui usando e também consegui verificar se. Eu me lembrei do que tu falou que dá uma olhada se confere. Mas hoje deu certo. Deu certo? Deu. Ah, então tá bom. Então, já estamos no lucro, então. Então, pessoal, a minha ideia aqui é mostrar para vocês hoje alguns prompts para a gente usar com essa planilha. O que a minha ideia é assim, ó, é mostrar de maneira geral esses prompts. Eu vou testar alguns deles aqui no chat GPT e depois vocês possam fazer isso com as planilhas de vocês. Nath, mas para que isso vai servir? Pensem assim, pessoal, no futuro, vocês trabalham muito com planilhas dentro da cooperativa de vocês, para marcar para marcar a questão de produtividade, para ter controles sobre os estoques de vocês, e imagino que por várias outras razões, vocês usem planilhas. Se vocês tiverem prompts, e digamos que assim, vocês têm que concorrer, amanhã vocês têm que escrever um projeto. E aí no projeto tem um lugar lá no projeto que diz assim, coloque o histórico de produtividade da cooperativa no último ano, nos últimos 6 meses. Não sei, estou inventando uma coisa, uma historinha qualquer. Mas o ChatGPT, ele ajuda vocês a fazer essa análise. Porque, assim, quando eu olho essa planilha aqui, o que vocês enxergam nessa planilha? O que vocês conseguem concluir aqui, como ela está agora? Se eu pedir agora, assim, não sei, Elisandro, o que tu consegue enxergar nessa planilha? O que tu me diria aqui? Eu consigo enxergar resultados. Resultados, Fernando? Isso. O
Quem mais aí? O que vocês enxergam mais aí? A Elizabeth que está olhando ali, a O Elisandra. tempo que demora para fazer cada fardo de material numa prensa e a quantidade que é feita durante um dia. Uhum. Tá. E o que mais vocês enxergam aí? Alguma coisa a mais? Eu vi que a Regina está pensando ali o que mais que ela pode enxergar na planilha, né, Regina? Mas, assim, pessoal, essa questão, assim, quando a gente vê uma planilha, quando a gente vê todos esses dados, às vezes é um pouco difícil a gente fazer, no primeiro momento, essa interpretação dos dados. O que, que eu quero dizer? É difícil a gente trazer dessa linguagem que está aqui, que está em colunas, tem um período, tem o tempo, faz a classificação com tipo de material, peso e qualidade. E eu transformar isso, por exemplo, num texto, num informe para ser enviado para a prefeitura, num informe para ser apresentado para os outros cooperados, né? Transformar isso em texto ou ainda transformar isso em uma informação gráfica. A inteligência artificial, pessoal, as ferramentas de inteligência artificial, elas podem nos ajudar um pouco por aí. E aí eu volto ao que eu falei lá na nossa primeira aula. Para fazer isso, o que nos ajuda muito são os prompts. Então, aqui, a minha ideia hoje com vocês é a gente testar alguns prompts que eu fiz, algumas propostas. Eu fiz aqui, pessoal, para mostrar para vocês 5 propostas de prompts. Então, assim, ó, o que pode ser? Eu posso fazer uma análise geral da planilha, né? Digamos que eu tenho uma planilha ali com a minha produção, que está representando a minha produção de um mês, um período de um mês. Aqui a gente está trabalhando com um período curto. Então, um prompt de análise geral da planilha. E esse prompt 2 foi o que eu trabalhei um pouco mais para mostrar para vocês, comparação entre grupos ou categorias. Então, analise a planilha e compare os dados. O que eu quero dizer? Aqui eu tenho 2 grupos, eu falo em papel e plástico. Então, eu vou trabalhar com esses 2 grupos. E ali, o que tem? Ó? Compare os dados entre as diferentes categorias, grupos, períodos apresentados. Destaque as principais diferenças e semelhanças, utilizando indicadores quantitativos. Apresente os resultados em uma tabela comparativa e elabore a interpretação dos dados. Chama atenção novamente para os prompts. Isso aqui, pessoal, vocês podem usar esse mesmo prompt para a planilha de vocês, para fazer essa interpretação e fazer, conforme a Regina disse, a revisão, se isso está de acordo ou não com a realidade de vocês. O que eu chamo a atenção? Apresente os resultados em uma tabela. Lembra que eu falei que quando a gente está com o prompt, a gente tem que dizer como que a gente quer que ele apresente as coisas? Por quê? Porque se eu só disser assim, apresente os resultados, pode ser que a ferramenta faça um texto, pode ser que a ferramenta faça uma tabela, pode ser que a ferramenta faça tópicos. Então, nós temos que ser muito específicos com aquilo que nós queremos, tá? Dito isso, não sei, Felipe, tens alguma coisa para acrescentar no momento? Não, acho que é isso aí. Pode É seguir. isso aí. Então tá. Pessoal, assim, ó, eu fiz esse pedido aqui, o prompt 2, comparação entre grupos e categorias. Ó, e o que ele me mostrou, o que ele fez? Ele me fez essa tabela, como eu pedi. Essa foi a primeira tabela. Eu já vou fazer isso no chat GPT, não se preocupem. Mas eu só queria mostrar para vocês como é que ele entregou isso para mim. E outra questão, ó, ele faz uma síntese e depois eu pedi que ele me fizesse gráficos disso, ó. Então, quando eu peço a síntese, o que ele diz, ó? Aqui eu estou dando um spoiler para vocês, ó, mas o que ele diz? O papel apresentou maior produtividade processando maior quantidade de material. O plástico apresentou maior estabilidade operacional com menor variação nos tempos e no peso coletado.
Ambos os materiais mantiveram o mesmo nível de qualidade, demonstrando que o desempenho operacional diferiu principalmente em produtividade e variabilidade, não na qualidade do processamento. Isso aqui foi algo que o ChatGPT enxergou naquela planilha que eu mostrei para vocês, que vocês nem comentaram. Eu queria saber de vocês, vocês acham que isso está de acordo com aquela planilha, com esses dados aqui? Eu dei essa informação para o ChatGPT. Vocês conseguem enxergar isso que eu falei, ó, que ele tem o mesmo nível de qualidade? Por que que ele fala que ele tem o mesmo nível de qualidade? Aqui, pessoal, outra coisa que é legal, a questão dos gráficos, né? O Lino falou que, por exemplo, no Excel ele não conseguiu pedir os gráficos. No ChatGPT, com essa tabela, com essa planilha que eu botei, ele faz esse tipo de gráfico aqui, o gráfico em barra. Vocês já tinham visto esse tipo de gráfico? É novidade para alguém ou não? Todo mundo conhece gráfico em barra? Então tá bom. Se alguém não conhece, me avisa também. Pessoal, esse gráfico aqui, ele mostra o quê? O peso total processado naquele período. O volume total coletado durante o período. Ele vai ali o máximo em 1.600 quilos, começa em 0, e os dois materiais. Aqui tá bem ruizinho de ver, ó, o papel e o plástico. Eu quero dizer que o quê? Que o papel quase chega a 1.600 quilos, e o plástico aqui tá em... Ah, já vi que é péssima a minha questão motora, ó. Mas tá aqui, pessoal. A gente volta lá na planilha para ver, ó. Aqui, peso total, ó. Papel, a gente tem 1.520 quilos, porque aqui tá o indicador, tá em quilos, ó, como vocês podem ver. E o plástico tá em 1.035 quilos, uma tonelada. Tipo, a partir desses dados aqui, é que foi gerado o gráfico. Pergunto para vocês, está correto esse gráfico? Alguém acha que o gráfico está errado? Não? E o que vocês acharam de tudo isso que eu consegui tirar dessa planilha aqui? Ó? Eu volto aqui. Todas essas informações que eu mostrei para vocês, eu tirei disso aqui. Só dessa planilha. Vocês acreditam em mim ou não? Quem acha que o Felipe me deu umas informações a mais aí para eu conseguir fazer isso? Vocês podem dizer. Vai que o Felipe me mandou aqui um WhatsApp e me mandou esse informe completo. O pessoal que já usa um pouco mais o ChatGPT, o Joshua, o Cássio, vocês costumam fazer esse tipo de exercício, guris? Cadê a Sayonara que não se manifestou? Ela usa bastante? A Sara nem tá aqui hoje. Ah, Eu ainda não tinha usado para esse tipo de atividade, Joshua. Ah, tá, eu vi que o... Nossa, tá computador no microfone agora, desculpa. Pessoal, isso aqui, assim, parece algo bem simples que eu estou mostrando para vocês, mas pensem que bacana vocês terem, por exemplo, na cooperativa de vocês conseguirem fazer esse tipo de registro. Vocês acham que ajudaria? Principalmente pelo seguinte, nem todo mundo entende isso, que essa planilha aqui que o Felipe mostrou para vocês já. Vocês concordam comigo? Isso aqui é muito claro para quem trabalha com isso todo dia. Se vocês pegam uma Nath da vida que não trabalha com planilha todo dia, eu vou olhar isso e vou dizer o que eu faço com esse monte de número. Então, assim,
a importância de vocês terem outras maneiras de comunicar, e as ferramentas de inteligência artificial nos ajudam para isso, é bem importante para vocês justificarem investimentos na cooperativa de vocês, para vocês fazerem solicitações. Felipe, por favor. Não, eu só ia complementar que nem a professora Nath falou, a gente está extraindo informações desse conjunto de dados, que é um conjunto de dados super simples, né? Isso aqui é uma medição de uma semana, né? E vocês poderiam fazer isso na mão, poderiam fazer os gráficos, né, por conta e chegar nas mesmas conclusões do que está ali. Mas imaginem quando vocês têm um apanhado de 6 meses de produção de fardos. E vocês não têm isso automatizado, por exemplo. Vocês precisam juntar isso. Regina, de última hora, a prefeitura te pede: Regina, eu quero saber quantos fardos tu produziu de papel e plástico desde 2013. Eu passo isso toda hora. Então, mas se tu tendo essa possibilidade de usar uma inteligência artificial, tu pode jogar todos os teus dados dentro da IA e ela te retorna tudo isso que a professora Nath mostrou. Tu pode usar isso para analisar textos também, né? Eu falo que é uma maneira de tu conversar com o documento que tu jogou. Tu pode jogar um documento dentro do ChatGPT e começar a fazer perguntas. Da mesma forma que tu pode fazer perguntas para essa planilha. Eu quero saber quais são os totais de cada coluna. Eu quero saber qual é o maior valor de cada coluna. Eu quero saber qual é a média de cada uma das colunas. Cada coluna é uma coisa diferente, uma informação diferente, né? Tempo, peso, qualidade, né? E eu posso correlacionar a coluna, né? Então, vocês podem ir conversando com o banco de dados sem a necessidade de saber, tecnicamente, toda a utilização do Excel, tá? Então, é essa que é a grande facilidade que tem de vocês poderem usar a IA como uma ferramenta que facilite o trabalho de vocês, né? Principalmente se vocês tiverem um controle de indicadores bem estruturado, né? Então, vocês tendo já muita informação, vocês conseguem jogar isso para dentro do ChatGPT, no caso que vocês estão usando agora, e começar a fazer perguntas. Eu quero saber qual foi o melhor mês que eu mais tive produção, ou qual é a média que eu tive no último ano. A média do último ano está melhor do que a média do ano atual, e aí assim tu vai fazendo perguntas, e daí tu vai entendendo muito mais a tua produção, quais são os padrões que aparecem nos indicadores de vocês, porque muitas vezes a gente não se dá conta, né? Mas começam a aparecer aqueles padrões que a gente viu na aula passada. Tu não participou, Regina, mas a gente viu alguns padrões. Ou tu olha gráficos e tem um padrão claro aqui de sazonalidade, tem um padrão claro de crescimento, tem um padrão claro de decrescimento. Enfim, são alguns padrões que podem estar presentes. E, como eu mencionei também, vão ajudar vocês, principalmente e no mais importante, para análise de dados. Eu acho, o professor me permite, assim, eu fico pensando assim, que da próxima vez que tu aparecer, tu vai trazer o homenzinho verde, só pode. Porque eu vou adorar. Porque a gente analisando ali, a gente só não tem hábito de usar essa ferramenta. Nós aqui é isso, né, Fernando? É para controle. Porque a gente tem as planilhas, faz tudo isso que a IA poderia fazer. Na verdade, a gente faz, que nem eu falei. Ontem, por exemplo, eu tive que sair correndo para buscar minhas planilhas de 2022, porque eu precisava saber média dos últimos, de 2022 até 2025, eu precisava ontem. Foi o nosso último. Então, assim, as informações a gente tem tudo, a gente só não tem hábito de usar ali, que seria uma ferramenta fácil, né? Porque a gente ainda usa a planilha ali de Excel e coisa e tal, mas que é de mês a mês, né? E a gente vai fazendo por ano e coisa e tal. Então, eu fico, até para ficar uma coisa prática e rápida, né?
Controle de combustível dos caminhões, né? Tanto A gente faz manual. isso, é bem prático isso aí. Pois é, então. São vários São essas, caminhões, né? claro, e são essas facilidades que, por um lado, ajudam vocês a agilizar o processo, liberar vocês para fazer outras coisas mais importantes, né? Porque às vezes tá de olho na produção, acompanhar o dia a dia, resolver uns perrengues que a IA não consegue resolver, é para isso que serve essa ferramenta. Claro, tem alguns cuidados que você tem que tomar dele depois, mas a grande questão é vocês tendo isso organizado e podendo utilizar essa ferramenta, e hoje existem versões grátis de todas elas, você tem um potencial de uso dessas informações que vocês já têm muito grande, né? Que nem eu comentei lá na primeira aula. A grande sacada de análise de indicadores não é tu ter um monte de planilha para gerar um monte de informação e para nada. Tem que ter um objetivo, né? Cada indicador que tu gera tem que ser baseado em algo que tu precisa tomar alguma decisão. Seja para eu controlar minha produção e poder ir lá intervir, por exemplo, se eu notar que o gráfico está de um jeito estranho que não deveria estar, e eu vou lá e dou uma olhada, seja para, não, tô percebendo que o combustível dos caminhões está aumentando, o volume de combustível usado está aumentando. Tá, mas o que está acontecendo? Será que o caminhão está com vazamento? Será que a rota aumentou e eu não me dei conta? Será que, sei lá, o motorista está indo fazer algumas outras coisas que não deveria estar fazendo? Tá tirando o pé da embreagem. Fernando tá passeando com o caminhão aí depois do. Não, o Fernando é controlador, ele vai economizar. Ele vai economizar. Mas, enfim, é isso, tá? Sempre que você pensar em análise de indicadores, não adianta ter um monte de indicadores, um super dashboard tecnológico e blá, 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 se aquilo ali não te ajuda a ter uma visão do que está acontecendo e uma forma de agir, vocês ainda vão ter que interpretar um pouco mais. Mas, pelo menos, um indicativo do que está acontecendo. Você tem que entender o que está acontecendo para poder agir em cima. E análise de indicadores, no fim das contas, é só para isso. Não tem nenhuma outra grande função. Claro, você tem que às vezes tem que gerar informações obrigatórias, tipo, né? Precisa fazer o relatório para mandar para não sei quem. Às vezes precisa juntar informações que para ti não são necessárias, mas que para algum parceiro é importante. Enfim, daí vocês acabam. Isso, para prefeitura, principalmente, né? Para prestação de contas e tudo mais. Mas, principalmente para vocês, as informações, quando são coletadas, tem que ajudar vocês na tomada de decisão. Tem que ter algum alerta que vai indicar, o gasto, o volume de gasolina aumentou. E tem um alerta lá piscando, passou de tanto, é um problema, tem alguma coisa errada. Serve até para nos chamar atenção, né? Isso. Tipo, tu vai olhar ali no gráfico, opa, né? Daqui a pouco fica até mais visível, assim, tu identificar, né? Para buscar uma solução. Isso, e daí hoje a gente estava vendo do ônibus lá de Osório, por exemplo. O que vocês viram em Osório do ônibus? O consumo. Viram o consumo, hoje o consumo. E notaram alguma coisa estranha, não? A gente notou que aumentou o consumo, mas a gente não sabia por quê, daí a gente foi atrás. Foi atrás para ver o que. E era isso que tu falou, era a rota que mudou alguma coisa ali. E que lá no decorrer, mas se tu tem o gráfico ali, já vai te levantando ou baixando para ti, né? Exatamente. Tu chama mais atenção facilmente daqui a pouco na correria do dia a dia, né? Claro, tu não tem como ficar olhando. Imagina vocês com uma planilha dessa na frente de vocês, com, beleza, tempo de roteiro, número de pessoas, litros gastos, preço da gasolina. E tu olhar um monte de número e palavras, tu não consegue interpretar nada. Tu precisa transformar isso numa representação gráfica que te ajude a entender o que está acontecendo. Né? E é isso que a gente viu na última aula, que acredito que vocês vão se dar super bem olhando para a última aula. Mas a gente viu justamente representações gráficas para facilitar a interpretação e a visualização do que está acontecendo. Tá?
E só retomando algo, possivelmente o Felipe já deve ter comentado com vocês na aula de indicadores, mas, pessoal, assim, primeiro, para funcionar, a Regina falou, por exemplo, assim, que vocês têm planilha vocês têm por mês e depois por anos as planilhas, é isso, Regina? É que assim, ó, na verdade, assim, o que que a gente, por exemplo, a gente tem uma planilha de fardos diários, vou falar de fardos, né? De Uhum, fardos diários, né? uhum, Isso, aí depois a gente tem, daí a gente vai jogando numa planilha geral, vamos chamar assim. tá. O que que saiu por dia, o que que saiu por mês, o que que saiu Semana, por nota, por exemplo, né? Uhum, Mas a gente usa vários pedaços, vamos chamar assim. Que talvez usando aqui, eu acho que é isso que o prof tentou passar. Aqui tem tudo que nós precisaríamos, vamos supor assim, numa só. Por isso que eu te falei que da próxima vez ele vai trazer o homenzinho verde, porque essas planilhas já foi ele que trouxe há, sei lá, 10 anos atrás. sim. A gente sempre teve, se nós pegar o histórico da cooperativa, por exemplo, nós trabalhamos há 27 anos, desde que a gente trabalha, a gente tem planilha, Uhum, sabe? De cada lugar, tudo separado. Só que agora vendo, nós não tinha hábito de usar nas reciclagens a inteligência artificial. O nosso administrativo usa muito, na verdade. Né? Então, o que a gente chega numa conclusão assim que nós estamos com as planilhas, a gente tem as informações, só não está colocada ali de uma forma mais avançada, vamos supor assim, né? claro. E é super importante, Regina, isso que tu fala, assim, eu não vou perder muito, não vou gastar muito tempo com isso, mas esses registros que vocês fazem na cooperativa é muito bom para a gestão do conhecimento da cooperativa. Outra coisa que eu ia dizer, completando a fala, é que, assim, todos esses dados que tem aqui, como data, tempo, tipo de material e peso, isso, assim, esse foi o exemplo que o professor Felipe elaborou para trazer, para a gente trabalhar, mas isso cada cooperativa tem que ver quando for montar esses dados para ter os indicadores, o que faz sentido para a cooperativa. Porque daqui a pouco tu vai me dizer assim, Nath, para nós, um exemplo absurdo, tá? Mas daqui a pouco tu vai dizer, Nath, para nós não faz sentido a gente saber o tipo de material. Daqui a pouco, não sei, é um exemplo absurdo, tá? Não. E aí vocês não precisam, assim, vocês têm que pensar nos dados que façam sentido para tomada de decisão de vocês. Porque senão fica um monte de dados, por exemplo, não sei, daqui a pouco vocês fazem uma planilha para ter o controle dos cooperados. Daqui a pouco, assim, o que interessa para a cooperativa saber quantas vezes o cooperado vai no banheiro, por exemplo, um exemplo esdrúxulo que eu estou dando aqui, tá? Então, assim, para não ficar aquele monte de dados, e às vezes esses dados não apontam para lado nenhum. Então, quando vocês forem pensar em fazer os indicadores de vocês, pensem muito que informações que façam sentido, informações que gerem um conhecimento da cooperativa de vocês, tá? Bom, dito isso, pessoal, assim, a minha proposta com vocês hoje é dentro desses prompts aqui, esses prints que eu tirei aqui é com base no prompt 2. Mas eu quero trabalhar com vocês, fazer aqui desde o começo, até para que vocês vejam né, como trabalha no ChatGPT, para reforçar isso. Eu vou pegar um desses 5 prompts, e aí eu quero que vocês me ajudem a escolher, e vou colocar a planilha, vou fazer o upload da planilha, no ChatGPT a gente vai trabalhar com eles. Qual prompt? Ó, a gente o 2 já está aqui, mas qual prompt vocês acham que a gente pode colocar ali para ver? Qual vocês sugerem? Tem esse prompt 1, e depois tem, ó, identificação de indicadores e desempenho, comparação temporal e evolução dos dados. Talvez esse não seja tão interessante para esse momento, porque tem pouco dado. Ou relatório analítico comparativo. Qual que vocês preferem? Para a gente testar no ChatGPT. Relatório analítico, eu acho. Podemos trabalhar com esse último prompt aqui? E aí eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso na ferramenta. Eu sei que alguns já provaram, mas para quem não lembra, aí a gente faz de novo aqui, tá bom, pessoal? Deixa eu só copiar isso aqui.
Ó, vou lá no chat GPT, esse aqui é o chat GPT do Alessandro, eu tô na conta dele, não é minha essa. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o, o arquivo, vou colocar a planilha, tá todo mundo vendo a minha coisa, né? A minha tela, ó. Eu coloquei a planilha que o Felipe montou. O que eu vou botar agora, ó? Vou dar um Ctrl V. Elabore, compare as variáveis relevantes, identifique as relações entre elas, apresente os principais indicadores estatísticos, descreva. Vou dar ali, ó, para ele produzir. E agora vamos deixar ele montar ali para nós, ele está pensando a ferramenta. Algo que é bem interessante, isso é só nível de curiosidade, tá, pessoal? É coisa de gente nerd. Isso que a bolinha fica pulsando assim é um recurso para parecer mais humano a ferramenta. Vocês já sabiam disso? É a mesma ideia quando a gente fala com que a gente envia alguma mensagem no WhatsApp para sei lá, para uma loja e eles demoram, parece que eles estão pensando, é para parecer um pouco mais humano a resposta. Ó, aqui o ChatGPT nos deu duas respostas, pessoal. E aí, o que é interessante? A gente pode escolher qual seria a melhor resposta. Ó, relatório analítico dos dados de produção e qualidade dos materiais recicláveis, introdução, metodologia de análise, resultados, observações, material aqui, observações finais, comparação entre os materiais, produtividade, qualidade, indicadores, papel, qualidade de produção e conclusão. Oportunidades de melhora. Ó, aí eu posso escolher qual resposta eu prefiro. Essa é a resposta 1. E a resposta 2 foi mais curtinha, ó, pessoal. Ó, ele disse que tem que enviar novamente. Tá. Vamos ficar com a resposta 1 aqui, que está mais completa. Pode ser? Ó, quando eu cliquei, prefiro essa resposta. Algumas vezes a ferramenta te dá isso, ela te apresenta duas respostas e você pode escolher qual que está mais de acordo. Agora vamos dar uma olhada nisso aqui junto, pessoal. Ó, esse aqui é o relatório de análise de dados da produção e da qualidade dos materiais. Ó, a base analisada contém registros de 5 dias de operação para cada material com as seguintes variáveis. Ó, essa aqui foi as variáveis que o Felipe tinha posto. Todo mundo lembra disso, pessoal? Eu preciso que vocês respondam porque eu não estou vendo vocês. Ó, a metodologia de análise, ó, é realizada por meio de análise estatística descritiva, comparação entre os grupos de materiais. Nós aqui temos só 2 grupos de materiais, né, pessoal? Aí ele mostra o que foi calculado. E aqui os resultados, ó. Indicador, ó, desvio padrão, peso mínimo, peso máximo. Número de observações aqui, a quantidade de dias. Ó, e aí ele mostra algumas conclusões, algumas observações, ó. Apresentou relativa estabilidade, o peso variou 30 quilos entre o menor e o maior resultado. Isso é pouco, pessoal, 30 quilos de variação entre os dias. O Joshua e o Lino que estão acompanhando aqui, isso é pouco para 5 dias de variação. Podem responder aqui pelo chat, quem está com o microfone com dificuldade de responder.
Bom, aqui, pessoal, além, ó, aqui o que que ele fez, ó, o resultado, ele trabalhou com o plástico e trabalhou com o material papel. Ó, então, tá bem. Número de observações foram 5 dias. Aí, aqui, ó, ele mostra que, por exemplo, no caso do papel, houve maior variabilidade nos resultados. E depois ele nos mostra uma comparação entre os materiais, ó, com relação ao peso médio, não é o peso total aqui, tá? Também te dá uma conclusão, que o papel apresentou produção média aproximadamente 47%, ponto 9 superior à do plástico. Tempo de processamento, a produtividade. Aí eu queria perguntar para quem faz os relatórios nas cooperativas, se essas informações elas são válidas, como elas estão assim para um relatório. Ou não é assim que vocês fazem? Pessoal, vocês estão muito quietos. Não sei se vocês ou não estão entendendo nada, ou ninguém está aí, ou vocês estão aí. Podem dizer assim, Nath, não, também não entendi nada do que está aí até agora. Lino? Eu não faço relatório, mas olhando por aqui, eu acho que é correto, sim. Pelas informações, eu acho que sim. Tem alguém aqui? Obrigada, Lino, pela resposta, pela participação. Alguém que está aqui, faz relatório, pessoal? Ou em algum momento tem que apresentar para os colegas, para os outros cooperados, a questão de rendimento, de produtividade da cooperativa? Na Univale, quem faz o relatório é um técnico ambiental, porque é solicitação da prefeitura. Mas geralmente é feito em gráficos ali, esses temas. Tem Em bastante gráfico no nosso relatório. Tá. Ó, aqui fala, ó, conclusão, né? Isso aqui é o que ele concluiu em tópicos. Isso aqui é bem bacana, pessoal. Até assim, para vocês de maneira interna, né? Pensar que, por exemplo, oportunidades de melhoria. Ó, o que que ele fala ali? Padronizar procedimentos operacionais para reduzir a variabilidade observada no papel. Então, ele olha só no papel. Monitorar simultaneamente produtividade e qualidade para assegurar a manutenção dos padrões de desempenho. Algo ali que é interessante, né? Ampliar o período de coleta de dados, né? Para aumentar a robustez das estatísticas, porque realmente essa base de dados que o Felipe compartilhou com a gente, ela ainda é muito pequenininha. Mas é para a gente, assim, para a gente testar. E o que eu vou botar aqui agora é assim, com base nesse relatório, vamos pedir os gráficos, né? Que a Elisandra falou. Que formato vocês querem os gráficos? Pode ser formato de barra? Pode ser de pizza também. De pizza? Apresente gráficos. Vamos ver se vai trazer em formato pizza. Ó. Estão vendo ali aparecer já? Ó, aqui ele separa daí, pessoal, por material, papel e plástico. É quando eu ponho ali e passo o mouse ali em cima, ó, a porcentagem. O gráfico de pixel, e aí o Felipe pode me corrigir, pessoal, nem sempre é a melhor opção para representar, né, Felipe? Felipe deve estar Isso. Fala, Felipe. Fala. Eu achei ótimo o Lino pedir gráfico de pizza, porque daí a gente consegue ver o que a gente viu na aula passada, né? Nem todo indicador vai ser bem visualizado nesse tipo de gráfico, por exemplo, né? Tá, tempo médio de processamento. Ok, a gente entende que o tempo médio por exemplo, ali, do que a gente está vendo aqui, tempo médio de processamento do plástico e do papel tem diferença.
Mas tu visualizaria mais, por exemplo, num gráfico de barras ou num gráfico de linhas, por exemplo, né? Então, cada indicador tem a sua melhor forma, né? Vamos ver o de distribuição da produtividade. Visualmente não ajuda muito. A gente precisa fazer muito esforço para entender o que está ali. O que quer dizer uma pizza onde tu tem uma maior percentual verde e o outro azul, né? Então não fica tão bem assim tu entender a produtividade de um ou de outro só com a visão de pizza. No caso aqui não é pizza, né? É uma rosquinha, uma pizza E térmica. é que eu fiz aqui um de pizza, ficou bem legal, ficou por porcentagem, mas ele no caso não mostra exatamente o que um gráfico de, vamos dizer, palito ali, né? Mostra. Exatamente. E assim, gente, é super importante vocês, inclusive, explorarem todas as formas de representação para vocês conseguir e tentarem interpretar, para vocês entenderem qual é a forma que vocês entendem mais fácil aquele indicador. Porque às vezes, bom, eu posso ter indicado para vocês que a produtividade é mais fácil vocês verem num gráfico mensal de barras. E daí vocês verem que não. De repente, se eu fizer um gráfico de linhas, talvez seja melhor, né? No caso, por exemplo, do ChatGPT, vocês podem pedir para ele mesmo, por exemplo, me traga a melhor representação para cada indicador, para esses indicadores aqui. Daí vocês vão ter quais indicadores vocês querem, e ele vai dar qual a melhor para ele, com base em toda a informação que ele tem, a melhor forma de representar cada indicador, entendeu? Isso também é uma coisa que vocês podem fazer, né? Lembrem que o ChatGPT tem muita informação, né? De vários indicadores, de vários lugares diferentes, né? Então, ele provavelmente vai conseguir entregar para vocês uma representação que ajude vocês de uma forma ainda mais completa. Ih, acho que a professora Nath caiu. Mas é interessante vocês tentarem sempre trabalhar com, pelo menos na primeira vez que vocês forem fazer uma representação de um indicador, testem. Testem qual o gráfico. O gráfico de barras. Não, vamos ver o gráfico de pizza. Vamos ver o gráfico Peraí que de caiu. pontos e Me linhas. emocionei aqui, fechei. Oi, só um momentinho, pessoal. Ó, eu pedi, por exemplo, com base no que o Felipe estava falando, pessoal, qual é o melhor, para que os indicadores avaliados façam os gráficos para que fiquem melhor representados. A opção dos materiais, eles mostram gráfico de barras, tempo médio também. Aqui ele mostra, o único que ele mostrou diferente, Felipe, foi no relação entre tempo e processamento. Ele trabalha. Esses indicadores, ele está fazendo sempre comparação com plástico e papel, né? Aí quando tu está fazendo comparação entre dois, daí, claro, tu bota uma barra para uma barra para outra. Mas se tu fosse pegar indicadores, por exemplo, só de plásticos, provavelmente ele faria algumas representações diferentes. Pede, por exemplo, vamos ver, representação de evolução das observações do tempo, na verdade. Faz um gráfico de tempo, dos tempos tomados só para plástico. Uma representação, pode repetir, Felipe, por favor? Isso, uma representação dos tempos de produção dos fardos de plástico, pode ser. Ali o gráfico embaixo. Ele fez um gráfico de linha, tá? Aí vocês conseguem ver, no dia 3, começou com um tempo ali entre 16 e 20. Vocês podem sempre pedir para melhorar o gráfico, né? Por exemplo, eu quero que apareça o número do ponto ali. Não quero que eu passe por cima para saber, né? Daí o tempo subiu, e daí no último dia, ali no dia 7, foi lá para baixo de novo, né? Aí você tem uma ideia da evolução dos tempos ao longo do tempo, por exemplo, né? Ao longo da semana.
Ó, e ali é interessante, pessoal, que ele traz depois uma análise textual em tópicos, ó, análise do gráfico. Maior tempo de produção registrado, dia 6/7. Ó, 27 minutos aqui, ó. Pergunta, vocês já... o Joshua falou que não tinha usado para isso ainda o chat GPT. Os outros que estão aqui já tinham usado desse jeito ou ainda não? Isso é novidade. A Regina tá chacoalhando a cabeça. E o que tu achou, Regina? Para mim é novidade, mas é uma novidade bem boa, interessante. É boa, né? É. Porque eu, pelo menos para mim, fazer... E assim, ó, uma coisa que é bem interessante depois, se vocês quiserem usar, ó, vocês podem pedir para ou fazer o download como imagem ou ver como uma planilha, ó. Assim, ó, na verdade, ali no chat, a gente pode incluir uma planilha também? Como Para assim, pesquisar? Regina? Sim? Desculpa, não te entendi. Pode repetir a pergunta, Regina, por favor? Tá. Se eu vou pedir uma análise de uma planilha, Tá, sim. lá no chat ele me permite anexar a planilha, vou chamar anexar, assim. Sim, anexar. Ó, Tá. ó, lá no comecinho, ó, eu botei aqui, ó, tá vendo? Esse coisinha verde? Eu acho que mexendo ali a gente vai também se encontrando, igual o celular, né? Aqui, ó, onde tem, eu vou mostrar assim, ó, aqui embaixo onde tem esse maisinho, ó, quando eu clico nesse maisinho, eu vou em colocar fotos e arquivos. Aí vai abrir no meu computador, acho que vocês não estão vendo, mas aí no meu computador eu escolho o arquivo que eu quero trabalhar, ó. E aí eu vou colocar lá, eu vou fazer um upload ali do arquivo. E aí eu vou trabalhar com base nesse arquivo. Ali em cima tá aqui, ó. Instrumentos de medição, aula 1. Esse é a planilha do Felipe. Depois que eu coloquei o arquivo lá, eu vou botar o prompt, ó. Foi aquele prompt ali que a Elisandra tinha pedido, o prompt 5. E aí ele começou a dar as respostas. E aí eu vou brincando. Ó, ele me deu todo o primeiro relatório. E aí depois, o que a gente pediu? Gráfico no formato de pizza. Aí deu esses gráficos aqui. O que eu chamo a atenção, pessoal, ó, quando vocês vão nesses 3 pontinhos aqui, ó, eu posso fazer o download dessa imagem, posso descarregar essa imagem como um JPG, ou eu posso pedir para ver como tabela, ó. Aqui fica como tabela. Depois eu posso voltar e dizer, ó, ver como gráfico. É a visualização que ele dá, ó. Aí a gente viu que o gráfico de pixel não é tão legal para representar isso que a gente vê. Porque se eu olhar só isso aqui, não me diz muita coisa. Vocês concordam, né? Então, aqui, ó, eu botei, refaça os gráficos em formato de barra. Aí ele me apresentou tudo em barra. Aí a gente foi, ó, faça os gráficos para que fiquem melhor representados, que aí foi a sugestão do Felipe. Ó, ele mostrou a maioria em barra, mas depois ele fez um gráfico de dispersão. Aí depois, a gente pediu o quê? Um gráfico que mostra a linha, que mostra a evolução com as datas, ó, com os tempos e as datas. Alguém levantou a mão ali? Eu vi um. Acho que o Lino tinha levantado, mas não sei E se aí, entendi. o que é bacana é que ele faz essa análise aqui, ó. Isso aqui, pessoal, quando vocês forem fazer, eu chamo muita atenção para que vocês olhem isso e vejam se isso está de acordo com a realidade, tá? Porque foi o que eu falei na primeira aula. Vocês podem botar informação, mas às vezes, muitas vezes, tanto o ChatGPT como o Gemini, eles podem estar errados, tá? Daqui a pouco ele pode ler, entre aspas, essa informação e escrever de uma maneira que não representa o que é a realidade da cooperativa de vocês. E geralmente, quando vocês estão fazendo esses documentos, eles são para instituições como prefeituras, vocês podem, de repente, tentar um projeto, por exemplo, então é muito importante a veracidade dessas informações, né? Considerem sempre isso, tá? Isso aqui que está aqui, e principalmente, o que chama a atenção de vocês é que, assim,
Aqui está muito fácil ele acertar, porque nós estamos trabalhando com pouca informação. Nós estamos trabalhando com um período ali de quantas linhas, né, Felipe? Acho que é umas 10 linhas. Sim, 10 observações. 10, nós estamos com 10 linhas. Agora, imagina assim, daqui a pouco a Regina diz assim, eu vou pedir para o chat GPT gerar um relatório, um gráfico com 6 meses de produção. É muito fácil o chat cometer erros. Querem ver um exemplo que eu tive que fazer, por exemplo, assim, um exemplo um pouquinho fora disso aqui, mas, por exemplo, assim, eu pedi para o chat para montar uma lista de chamada de vocês, porque eu tinha todos os dias de chamada de vocês soltos, e eu pedi para o chat, faz em uma planilha só os dias que as pessoas estiveram presentes ou faltaram na aula. O que acontece? Um dia, o Lino escreveu na chamada Lino, e no outro dia ele escreveu o nome dele completo. O que vocês acham que o chat entendeu? Que o Lino e o Rosalino eram uma pessoa ou eram duas? Duas pessoas. O que aconteceu? O Lino veio na aula 2 vezes e o Rosalino veio 10. Aí eu tive que revisar tudo na mão, assim. Então, assim, uma bobagem no sentido, mas, por exemplo, no nosso caso, a presença de vocês é uma parte super importante da avaliação de vocês. Imagina se eu digo, não, o Lino veio só 2 vezes em todo mês na aula. E ele diz, não, Nath, mas eu estava na aula. E aí? Então, assim, quando vocês estão trabalhando com volume maior de dados, é muito mais fácil dar erro por coisas simples. Porque daqui a pouco, um dia está a Regina preenchendo a tabela, a Regina põe quilogramas, no outro dia está o Fernando não bota a medida de quilogramas. E a ferramenta, gente, assim, a ferramenta não é a gente que está montando, é uma ferramenta. Ela só pega essa informação e faz um resumo. Ela não é tão inteligente quanto nós. É diferente quando vocês estão analisando ali, que, por exemplo, a Regina vai olhar nessa coluna que fala de produção, fala de quilo, se o Fernando botou 10, eu sei que são 10 quilos. A ferramenta não entende isso. A ferramenta entende que 10 quilos é 10 kg. Então, ou todo mundo usa sempre a mesma informação e a mesma medida, ou vocês vão ter que revisar isso na mão. Vocês já tinham pensado nisso ou é novidade? Nath, faz um teste, mostra. Oi? Pega o mesmo Excel e muda um número. Pega um número dos pesos e coloca o peso kg. E vamos fazer de novo todo esse relatório. Tá. Pede um gráfico agora e daí, né, um gráfico de média do peso de. Pede um número mais fácil. Pede a média de pesos dos fardos de papel. Tá, peraí. Eu vou salvar aqui. Agora eu vi um triplex na cabeça da Regina aí. Não, Regina? A gente, a gente vai a gente vai forçar um erro, tá? Eu espero que funcione, na verdade. Tá. Vamos ver. Vamos ver se dá aqui. Vamos para um novo chat. Ó, aí, Regina, o que a gente faz é isso, ó, desde o começo, ó. Vou colocar aqui. Vou colocar o arquivo. O que tu quer que eu peça mesmo, Felipe? A média de peso dos fardos de papel. Vamos ver se deu certo. Vamos ver se ele vai ser bobinho ou não. Outra tela aí. De novo.
facilitar. Vamos ver se ele vai ficar mais espertinho. Mas, pessoal, sério, assim, eu chamo a atenção porque, realmente, quando vocês estiverem trabalhando com muito, assim, e não é muito, tá, pessoal? Isso da chamada realmente aconteceu quando eu fui fazer. Eu tive que revisar um por um nos questionários. Eu peguei várias planilhas, eu peguei várias, porque a chamada que vocês faziam antes, ela gera planilhas, ela gera um Excel. E eu botei várias planilhas e ele me deu errado, assim, ele gerou, por exemplo, às vezes tinha o Lino e o Rosalino, às vezes a do Fernando também, tinha Fernando e depois tinha outro nome. Então, assim, ele não entendia isso. Vamos ver. Aqui deu certinho, acho, né, Felipe? Deu certo. Ele tá meio esperto, mais esperto. Ele tá mais espertinho, ó. Mas imaginem que vocês colocaram uma vírgula errada no documento, por exemplo. Tu coloca, ao invés de colocar 214 ou 280, vocês colocaram 28,2. O cálculo vai sair errado. E vocês não vão. Vocês têm que entender que tem alguma coisa errada. Isso é o principal. E por isso que é importante vocês saberem fazer na mão alguns testes para saberem o que está acontecendo. Tá? Isso é super importante, inclusive. Não adianta confiar cegamente na ferramenta. Você tem que ter também a possibilidade de fazer algumas validações e tal. Uma frase muito comum para quando tem uso de IA, né, principalmente na análise de dados, se tu tem lixo entrando, tu tem lixo saindo. A IA não faz distinção de lixo e coisa boa. E lixo eu quero dizer, por exemplo, informação mal coletada dado mal coletado acaba culminando em informação de má qualidade. Tá? Então, se eu não faço uma planilha bem escrita, com as informações claras, revisada para saber se está tudo bem certinho, no mesmo, como é que é? Na mesma unidade de medida. Daqui a pouco eu coloco o tempo, um tempo eu coloco minutos e o outro eu coloco em segundos. Talvez o ChatGPT não faça a distinção. Aqui no nosso exemplo, eu acho que ele acabou conseguindo distinguir porque a gente colocou quilogramas. Então, ele ainda entende que, beleza, ele leu o número quilogramas, bom, uma coluna de quilogramas faz sentido. Mas se tivesse colocado alguma outra coisa, por exemplo, ele talvez se perdesse. Tá? Ou se eu colocasse algumas vezes um número com um quilograma, talvez ele entendesse que aquilo era uma palavra, por exemplo. E daí ele poderia se perder. Então, sempre que vocês forem utilizar o ChatGPT ou qualquer outra ferramenta de inteligência artificial, você tem que tomar muito cuidado com quais dados vocês colocam para ter certeza de que aqueles dados vão resultar numa informação boa, tá? Por quê? Porque se entra lixo, sai lixo. Se entra coisa boa, sai coisa boa. É assim que funciona. O ChatGPT consegue fazer interpretações e ajudar a gente até a encontrar erros nos dados. Mas, às vezes, tu só vai lá, joga lá dentro e não pergunta nada. Por exemplo, tu pode pedir para ele fazer uma verificação dos teus dados e ver se tem algum erro, se ele nota algum erro nos dados. Né? Vocês podem fazer de antemão alguma coisa, mas pode fazer uma última verificação no próprio ChatGPT. E isso é super importante, tá? Mesmo quando for fazer uma análise na mão mesmo, usando Excel e tudo mais. O primeiro passo é sempre vocês pegarem os dados, olharem eles, ver se eles estão no padrão certo, ver se eles estão nas medidas corretas, se eles estão completos, né? Às vezes tu tem um dado que está incompleto, alguma coisa assim, e daí tu vai começar a ter resultados ruins da tua análise, tá? Então não é uma dádiva divina, né? É uma ferramenta que tem as suas limitações também, né? Não é à toa que a gente não pode, que nem a professora Nath falou, a gente não pode considerar que a inteligência artificial é inteligente, necessariamente. Ela não é inteligente.
Ela é um conjunto de vários cálculos estatísticos que fazem uma previsão. Eles preveem o que tu quer saber, com base em um monte de cálculos. Super complexos, com certeza. Mas ainda assim é um monte de cálculos. E se tu errar alguma coisinha se tu fizer alguma coisa que vai interferir ou dificultar o cálculo matemático a entender o que vocês querem, ele vai te dar o resultado errado. Porque ele não consegue interpretar. Se eu colocar, como é que é? O exemplo que a Nath deu, mas, por exemplo, peso, 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 e daí eu coloco sei lá, um bichinho, um emoji, por exemplo, em dos itens da coluna ali. Talvez ele se perca e dê resultados absurdos, tá? Então, isso é super importante de vocês considerarem na hora de usarem a IA, sempre com essa pulguinha atrás da orelha, tá? Ela ajuda, ela facilita muito, mas tu precisa ter alguns cuidados na hora de utilizar, principalmente relacionado ao que tu está colocando lá dentro. Por quê? Porque se tu colocar alguma coisa que está mal feita, vai sair coisa mal feita de dentro. Enfim. Nath, conseguiu fazer um bug para nós? Não deu para fazer o bug. Ou no improviso, no improviso às vezes não rola. Não rola. Eu tô quase aqui, eu tô quase pegando a planilha da chamada, porque foi realmente quando eu fiz. Ah, boa. Esse é um bom exemplo. A da chamada deu um. O pessoal assim, deu um bug. Eu fiquei muito brava porque eu tive que refazer tudo na mão, tá? Porque eu tinha. Imagina trabalho. A gente faz Google Forms, Felipe, só para te explicar. Fazia. Sim. Toda semana tinha um Google Forms, então, duas planilhas por semana, 2, 3 meses. Imagina, né? Enfim. São 34 planilhas. 34 planilhas. Aí ele é mais fácil. Porque, isso aqui é acompanhamento da chamada. Agora tá tudo numa só. Compartilha para nós aí. Faça uma chamada. Faça um relatório, se eu pedir aqui. Faça um relatório. E aqui é interessante, porque, claro, na chamada, às vezes eu faço assim, às vezes eu marco só um xizinho, às vezes eu boto sim ou não que a pessoa esteve. Então, é exatamente isso que o Felipe está falando, de usar medidas diferentes para a mesma pergunta. Isso é uma das maneiras que o chat mais acaba se cometendo erros, tá? Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Vamos ver se ele vai fazer. Tá pensando aqui, tá pensando mais que antes. Vamos ver se ele mostrou de todo mundo aqui. André, Wilson, Tássia, Josh, Adelci. Que aqui eu já limpei os nomes, mas antes estava, sei lá. Acho que o do Fernando e o do Lino era um que sempre aparecia duas pessoas diferentes. Eu tive que juntar tudo na mão. Pedi para fazer por último, mas eu não consegui fazer o bug. Tem que ter pensado com mais tempo. Tinha que ter com mais tempo. Mas é importante. Amanhã eu tento trazer para vocês um bug. Um bugzinho. Bom. Pessoal, não sei, dúvidas, perguntas, choros, lamentações? Vão usar? Dá para usar? Os prompts que eu deixei podem ser úteis para vocês? Bom, eu vou fazer alguma pergunta, alguma dúvida. Eu não vou deixar tarefa, porque vocês estão com muita coisa para fazer. Então, a minha tarefa é que vocês façam as tarefas pendentes, tá? Isso é bem importante, pessoal. Porque, assim, amanhã, por exemplo, o professor Felipe vai trabalhar e a dele é sequencial, gente. Assim, vocês chegarem sem nada na aula dele, vocês vão ficar frustrados porque, eu não sei por onde é que eu... Tipo assim, o Felipe já tá lá na frente
e vocês ainda não conseguiram fazer. A ideia era mostrar, por exemplo, as minhas, como eu falei, vocês podem fazer depois, vocês têm que fazer porque é parte da avaliação. Eu entendo, todo mundo está com um monte de demanda, mas priorizem para amanhã a tarefa do Felipe, porque a tarefa do Felipe é essencial, é fundamental para conseguir trabalhar amanhã, tá bom? Quer falar alguma coisa, Taylan? Faz. Tu estava falando da tarefa 2 do Felipe? Do questionário de gestão de indicadores? Não, a outra ainda. Tem Tá, várias tarefas então- que estão pendentes. Tá. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida ou precisarem de alguma coisa, de ajuda, vocês precisam levantar a mão, tá? Daí a gente ajuda, bem tranquilo. Eu não vou passar a atividade que o professor Felipe deixou da aula 2, então hoje eu vou vir amanhã para a gente poder combinar sobre isso, senão vocês vão ficar confusos. Fala, Fernando. Fala, Eu não sei Regina. Tá. Do professor Felipe tem 2 atividades, né? Isso. Tá. Façam essas. Já achamos. Tá bom. Obrigada. Beleza. Só vou fazer a chamada aqui, vou anotar quem está presente, e aí já libero vocês, tá? Vou chamando, vocês vão me dizendo, tá mais fácil. Cássio, tá aí, né? O Claudemir não tá. Aqui tá, eu sei também já não tá. A Elizabeth tá aí? Oi, prof, sim. Tá. Vão me avisando que eu não tô vendo a carinha de vocês. A Elisandra, Sim. o Fernando, sim. Fernando Pinto ou Fernando? Fernando Pinto, Tá. tá. A Gislaine não tá, né? Tá. O Joshua tá aí? Uhum. O Júlio César não tá, né, gente? Júlio, não. A Maria Salete tá aí? Sim. O Pablo não tá? Ou tá? Pablo, não. Não. A Regina tá aí? O Lino tá aí ainda? A Tássia não tá? A Sara também não tá hoje? A Stephanie também não? E o Adilson também não. Bom, pessoal, da minha parte, é o frio. Da minha parte, era isso. Deixa eu parar a gravação aqui.